A penúltima etapa, que é a mais top, que é você investir. Você agora colocar o dinheiro para trabalhar para você. Tá? Você colocar o dinheiro em uma aplicação diferenciada, você vai juntar dinheiro de uma maneira diferente. E esse dinheiro, eu recomendo que que você trate ele como um negócio, como uma empresa, e que você siga uma regra para ele, igual eu sigo. Então, como que a gente abastece esse segundo fundo? Então, vamos lá, vamos dizer assim sobre dinheiro. A gente tem, o nosso casalzinho ali que a gente brincou, eles têm uma reserva com R$6.000 de emergência, tá bom? Em termos de dívida, eles têm 0 de dívida e eles têm um financiamento imobiliário. Qual que é a minha recomendação com relação ao financiamento imobiliário? Tentar vender. Estou falando Kaiser, não é com relação a outra pessoa. Porque questão do financiamento, pode até ter, mas quitado, fica bem mais barato. Tá? Porque a gente consegue usar as estratégias aqui para poder comprar a casa sim, para você morar sim, para você deixar para o seu filho sim, mas à vista, no cash, porque daí você vai conseguir comprar uma casa do jeito que eu ensinei vocês. Comprar uma casa de R$500 mil por R$200 mil. Não é muito mais legal? O importante é realizar o sonho de uma maneira inteligente. A gente vai realizar o sonho de uma maneira inteligente. Então, isso aqui é dinheiro, tá? Isso aqui é dinheiro, dívida 0, isso aqui é dinheiro. Tá? Por que eu não recomendo quitar o imóvel? Vou dizer para vocês, porque eu não recomendo quitar o imóvel. Porque o desconto é ridículo. O desconto é ridículo. Se você pega lá, tem uma dívida de R$200 mil, e a dívida aqui ela já não é do jeito que você olhou. É a dívida se fosse para quitar hoje. É 200 mil. Fala assim, e se eu for quitar hoje, quanto que é a dívida? É 200 mil. Quanto que é para quitar? Dá para dar um desconto aqui, dá para chegar até 199.800. Entendeu? Então não vale a pena. Então é melhor você se preparar. Se você já fez a cacada de fazer o financiamento imobiliário, fica nele. Não vai quitar ele. Vamos ganhar dinheiro de outro lugar, e ganhar muito dinheiro para você poder fazer mais riqueza. Deixa ele lá porque ele é dinheiro dos outros e você está morando com o dinheiro dos outros. Então, por um lado, ele acaba sendo bom. Aí é o seguinte, a gente vai ter agora mais 2 reservas. Tá? A gente vai ter mais 2 reservas. Nós temos essa reserva aqui de emergência. Escrevi igual médico ali, mas dá para entender. Porque eu falei antes, né? Senão... Então, nós temos a reserva de emergência. Agora, nós vamos criar mais 2 reservas. 2 tanques a mais. Um tanque vai ser o tanque dos sonhos. Esse tanque, nós vamos encher ele com o objetivo de usar o que está nele para realizar os nossos sonhos financeiros. Isso aqui não estou falando de ficar rico, tá? Estou falando de coisa para só viver bem, não. E o outro tanque, eu e a Rai, nós chamamos ele em casa de arcade. Mas não, vocês dão um nome que vocês quiserem. Por quê? Porque quando eu aprendi do arcade, com arcade. Por isso que tudo vem esse nome do arcade. Mas aqui, eu chamo tipo assim, como se fosse um pote de ouro. Então são 2 tanques, imagina 2 barrilzão, a água, o dinheiro é água, estão os 2 vazios, você vai começar a encher. Os seus sonhos, você colocou os seus sonhos, você agora vai fazer o seguinte, quanto que você vai descobrir depois, não agora, vocês vão descobrir quanto que é para realizar cada sonho desse, vai precisar ter colocado sonho financeiro. E você vai usar esse negócio aqui para realizar esse sonho. Você vai juntar dinheiro aqui para poder realizar os sonhos à vista. De uma vez. Porque o objetivo desse treinamento é ensinar vocês como que uma tiazinha que ganha R$1.000 por mês tem dinheiro sempre, compra tudo à vista e ainda tem dinheiro para te emprestar. É isso aqui. Esse é o que eu quero de vocês. Quero que vocês tenham essa mesma capacidade e vocês saibam usufruir das oportunidades que vão se apresentar para você. Isso aqui é o pote de ouro. Qual é a regra do pote de ouro? É simples. O dinheiro pode sair a qualquer momento, em qualquer quantidade, desde que seja para buscar mais dinheiro. Ele não pode sair para lazer, para comprar carro, para comprar qualquer coisa que não seja buscar mais dinheiro. Então, aqui nós temos um funil, um lugar aqui por onde o dinheiro entra, tá? E aqui nós temos, para ele sair, nós temos um túnel, que funciona assim. Ele pode sair para voltar. Ele não pode sair para mais nada a não ser para voltar. É só isso. Então, por exemplo, nesse fundo aqui, a gente vai colocando dinheiro nele. É aqui que é construir riqueza. Quando você começa a encher essa caixinha aqui, esse barril. Digamos que você está com ele com R$100 mil.
Chega o Otávio e fala, ô, esse carro aqui vale 130, eu não quero comprar. Não, mas eu não quero, por 45 mil, não, me ajuda, compra por 45, não foi assim que o Otávio fez comigo não, mas só para você entender, me ajuda, compra por 45 mil. Aí você fala assim, peraí, dá para fazer dinheiro? Dá, é uma oportunidade de fazer dinheiro, vale 130, se eu realizar, a gente sabe que o realizar e o valor não tem nada a ver, eles andam bem longe um do outro. Se eu realizar, a chance de eu realizar abaixo dos 45 é quase que zero, correto? Um carro de 130 mil, se eu comprei ele por 45, para eu vender ele abaixo de 45, é meio que muito burrice, né? Muito difícil. E quando vocês fizerem esse tipo de transação, uma dica que eu dou para vocês é o seguinte, não conta para ninguém. Tá? Porque, por exemplo, eu contei para o Felipe, contei para os meninos, tudinho que eu comprei o carro por 45 mil, eles queriam me pagar 50 no carro. Eles queriam, não, teve um que me ofereceu, não, eu te dou agora 50, você vai ganhar 5 mil em 1 hora. Eu falei, não, obrigado, eu vou esperar mais um pouquinho para eu ganhar mais. Então, assim, não conta, porque vai aparecer cada oportunidade, e é isso que é uma coisa muito incrível. O dinheiro ele não leva desaforo para casa, e ele busca, ele é um imã, ele é um metal, e as pessoas que tratam ele com respeito e lidam com ele da maneira correta, atraem ele. Então, vem até ele, as oportunidades se apresentam para quem está preparado. Então, isso aqui é a preparação. A gente fica preparado, ó. Isso aqui você está com a arma pronta, apontada, com o negócio lá, só esperando aparecer. Não tem, e se não aparecer? Não tem que aparecer, não é objetivo aparecer. Eu estou dizendo para vocês que vai aparecer, e vocês usam se quiser. Às vezes aparece oportunidade para mim, apareceu oportunidade para mim recente, de eu comprar uma indústria de ferro e aço. Não, vocês têm que dar muitos milhões por mês, não sei o quê. Se fosse só dinheiro, eu compraria. Mas também gastaria o meu tempo. E o ativo mais precioso que a gente tem não é isso aqui, é o tempo. Tá? Porque isso aí é o mesmo. Então, assim, eu não tenho como gastar tempo nisso, então eu não vou entrar nisso. Aí eu continuo com a aplicação. E está tranquilo, está rendendo. Porque isso aqui, ele vai crescendo, ele vai crescendo, ele vai crescendo, ele vai crescendo. E aí, aqui que é a riqueza, aqui que você vai acumular. Esse dos sonhos, ele vai fazer o seguinte, ele funciona assim, ele entra por aqui e ele vai enchendo, aí aqui ó, nós temos um buraco que chama carro. Vamos brincar naquela regra. Aqui a gente tem um buraco que chama não sei o quê. E cada vez que ele chega nesse buraco, ele sai para aquilo. Então ele vai encher e vai esvaziar, ele vai encher e vai esvaziar, vai encher e vai esvaziar. Vai fazer isso tudo. E como que a gente coloca dinheiro nesses tanques? É simples. Eu já ensinei vocês como que a gente tira 10%, agora a gente só tira 20%. E nessa altura do campeonato, você já vai estar tirando muito mais fácil, porque você já vai estar dominando o dinheiro muito melhor. Então, basicamente é uma conta bem simples. Todo o dinheiro que eu ganho, digamos que eu ganhei 100 mil reais numa transação. Todo o dinheiro que eu ganho, tenho que colocar. Tenho que fazer o quê? 10 mil vai para Deus, que é dele, 10 mil vai para o pote dos sonhos e 10 mil vai para o pote de buscar mais dinheiro. Entendeu? Aí esse dinheiro aqui que eu coloquei aqui, foi lá e buscou e virou 100 de novo e tal, e aí vai indo, aí entra num loop infinito, contrário ao que todo mundo está fazendo. Quando você chega nesse momento, você deve usar isso daqui, gente, e deixar isso aqui vazio. Olha que legal. Você tem que manter esse negócio aqui vazio. Então, tipo assim, vai enchendo, você vai esvaziando, vai enchendo, você vai esvaziando, vai enchendo, você vai esvaziando. Se você tiver mulher, isso aqui é fácil demais, entendeu? Não, amor? É, olha lá, tá vendo? Eu ensino a guardar, ela ensina como que gasta. Mas aqui, gente, por incrível que pareça, eu não deveria perder tempo falando sobre isso aqui, mas eu vou falar só uns 2 minutinhos. Você tem que gastar. Você tem que gastar, você tem que zerar o seu pote de sonho, você tem que pegar ele e fazer a viagem, você tem que ajudar os seus pais, mudar a vida dos seus pais, você tem que gastar ele tem que zerar. Só que é o seguinte, você não pode pegar o dinheiro dali e ajudar a outra pessoa, você não pode pegar o dinheiro de lá e fazer aqui a viagem para outra pessoa, você só pode pegar daqui, porque é o seguinte, você só consegue salvar, um salva-vidas só consegue salvar uma pessoa que está se afogando porque ele sabe nadar. E hoje você não sabe nadar. Se você entrar dentro para tentar salvar alguém, você vai morrer afogado junto com a pessoa. Eu já citei um exemplo em uma das masterclasses, que é o seguinte, o pai está na praia com o filho, ele vê o filho se afogando.
Ele vê o filho se afogando, ele na hora, instintamente, ele pula dentro da água e sai nadando para poder salvar o filho. Chega lá, ele lembra que ele não sabe nadar. Ele se dá conta que ele não sabe nadar, morre ele e o filho afogado. Seria muito mais inteligente ele gritar por socorro, pegar alguém que sabe nadar e daí essa pessoa salvar o filho. A chance seria muito maior dos dois sobreviverem, ou pelo menos um dos dois sobreviver. Então, se você tentar ajudar uma pessoa, se você tentar salvar uma pessoa, sem você saber, sem você conseguir ter discernimento, entender isso, a chance é que vocês dois vão morrer. Entendeu? Isso é muito comum, tipo assim, de pessoas que às vezes até se torna fiador, que garante, que quer... Pessoa que entra numa transação para poder ajudar uma outra pessoa quando ela não deveria. Porque ela não está preparada para aquilo. Então, a gente tem que estar preparado para poder fazer isso e fazer as coisas que a gente quiser com dinheiro. Isso aqui é a caixinha do fogo. Se você quiser estar com frio, se você quiser botar ele, juntar ele todinho no lugar e pôr fogo nele, pode pôr que não vai mudar nem o teu futuro, nem o dos teus filhos. Entendeu? Esse aqui não tem problema. Pode zerar. Ele vai enchendo o tempo todo. Então, anota aí. No final, na terceira etapa, né, mais no final, tipo assim, 10% vai para um pote de sonhos e 10% vai para um pote de ouro. Dinheiro do pote de ouro, vou até falar mais devagar. 10% do que a gente ganha vai para um pote de sonhos e a gente usa ele para realizar os nossos sonhos, para a gente ser feliz no presente, para a gente não ficar, porque caixão não tem gaveta e não tem como a gente levar nada para lugar nenhum. E o incrível é, quanto mais você movimenta, isso é muito equilibrado. Quanto mais você movimenta, mais você vai ter aqui, mais você vai ter passando por aqui e mais você vai ter lá. É muito legal. Dinheiro do pote de sonhos, a gente zera, a gente gasta, a gente queima. Tá? Dá para a mulher. Tá? Dinheiro do pote de sonhos, a gente dá para a mulher queimar. Dinheiro do pote de ouro só sai para buscar mais dinheiro. Coloca essa regra. Dinheiro do pote de ouro só sai para buscar mais dinheiro. No caso, começa a guardar esse dinheiro a partir do momento que encher o pote da reserva de emergência, né? A partir do momento que você encheu a reserva de emergência, exatamente, que você já não tem mais dívida, você encheu a reserva de emergência, você tem reserva de emergência para mais de 3 meses ou mais, e você não tem dívida nenhuma a não ser o imóvel. O imóvel pode ter dívida. O imóvel é a única dívida que eu falo assim, não precisa, não só não precisa, eu não recomendo que quita. Eu não recomendo, eu sou totalmente contra você quitar uma dívida de um imóvel. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma dívida de imóvel, tá? Eu tenho uma dívida de imóvel de 900 e poucos mil reais. E a parcela é 8 mil reais. Com esses 900 e poucos mil, eu faço 100 mil, 200 mil por mês. Para que eu vou quitar isso agora? Então, eu faço mais daquilo para depois, na hora que eu quiser, se virar um sonho. Quando que a gente deve quitar o imóvel? Se for um sonho. Então, se virou um sonho, quer saber? Eu quero não ter que pagar nada mesmo, e tá chato esse negócio aqui, eu vou pegar e vou tirar do sonho e vou pagar. Eu não vou tirar do meu pote de ouro. Meu pote de ouro só sai para buscar mais. Meu pote de ouro compra imóvel? Compra muito. Imóvel, carro, lote, tudo. Só para fazer mais dinheiro. Nunca para poder a gente morar e tal. E aí isso eu estou falando para vocês, já passando para vocês, corrigindo o erro que eu cometi. Tá? O mais importante de tudo não é vocês aprender com os meus acertos, não. É vocês aprender com os meus erros. Como eu já disse, eu arrependo amargamente de ter comprado o imóvel. É legal ter a casa do seu jeito, do jeito que você quis e tal. Mas, irmão, existem empresas, pessoas, negócios, que eles constroem o que você quiser, do jeito que você quiser, para alugar para você. Entendeu? A gente não tem por que empatar o dinheiro naquilo ali. A gente consegue fazer isso, pegar o dinheiro e colocar o dinheiro para multiplicar e fazer muito mais dinheiro para a gente. É muito mais importante a gente fazer aquilo ali do que isso aqui. Ficou claro? Dúvidas? Fala perguntas aí para nós. Após tirar o dinheiro ali do pote de ouro para buscar mais dinheiro, é reposto esse dinheiro igualmente? Ou... Vou dar um exemplo. Você saiu daqui 100 mil, né? Aí ele foi lá fazer 200. Você quer saber se volta 100 mil para cá? Não. Você saiu aqui 100 mil, esse 100 mil agora virou 200. Desses 200 eu vou tirar 20, vou jogar aqui, vou tirar X, vou jogar aqui, o resto... E aí isso é o obrigatório. E daí vai ter sobrado um monte. O que sobrou, eu escolho onde que eu quero colocar. Entendeu?
Não, não vai desfalcar o pote de ouro. Vamos. Não, deixa eu explicar para vocês. Não. Calma aí, senão vocês vão dar PT aqui. O pote de ouro tem 100 mil reais, tá? E o pote de sonhos tem 0. Daí, você pegou esses 100 mil reais aqui e comprou um negócio para poder ganhar dinheiro, tá bom? Você tem duas opções para você fazer. Uma, você pega esse dinheiro e ele volta lá em cima como entrada. Você tem essa opção número 1. Para quem está começando, eu recomendo essa. E você tem a opção número 2. Ele sai para pegar 100 mil e os 100 mil que volta 100%. Os 200 mil que volta 100% para ele. Então você pega. Só que aí você nunca vai usufruir da riqueza. Você vai ser rico, mas não vai usufruir da riqueza. Você vai ter um patrimônio gigantesco, mas você não vai conseguir viver dele. Então eu comecei na minha corridinha fazendo isso aqui. Então eu pegava, tipo assim, tirava 100 mil daqui. Ele virava 200, eu pegava 200 e voltava ele para o pote. Maravilhoso, meu patrimônio estava crescendo na velocidade da luz, eu estava ficando muito rico no papel, no futuro, no dia que eu realizar. Mas o meu eu presente não estava usufruindo dessa riqueza. O correto é você fazer, na minha opinião, tá? Isso aqui é opcional, a pessoa escolhe se ela quer voltar 100% para cá, aí ela segue uma regra seguinte, saiu, não importa o quanto que ele volta todo para cá, ou então ele volta cá para cima. Aí digamos que ele voltou cá para cima, segue a linha de raciocínio. Então ele foi, tirou 100 mil, virou 200, os 200 entrou aqui. Eu tenho por obrigação jogar 20 aqui, tá? E mais por obrigação jogar 20 aqui no pote de sonhos. Só que o meu custo de vida ele já está bancado, porque isso aqui não tem nada a ver com o meu custo de vida, não tem nada a ver com a minha receita. Eu posso pegar os 160 mil que sobrou, eu posso pegar ele e fazer o que eu quiser. Eu posso jogar ele todo aqui, posso jogar ele todo aqui, eu posso jogar 100 aqui, aí aqui vai ter 120, ou eu posso jogar ele todo aqui também, não faz diferença. Porque eu vou estar usufruindo da riqueza. Não adianta a gente só construir riqueza e não usufruir dela. Isso aqui que eu cometi de erro também, na minha opinião. Porque é o seguinte, eu estava ficando rico no papel, mas eu não estava usufruindo. E daí você morre. E o que acontece com um herdeiro que herda uma grande fortuna? Ele bota fogo nela, porque ele não trabalhou por ela, ele não lutou por ela. Então tem que educar e ensinar isso aqui. Ficou claro? Só para entender? Então você escolhe. O que eu recomendo? Tá? Ele volta lá para cima. Só que quando ele volta lá para cima, como se fosse uma entrada, aí você voltou na entrada, você vai pagar diesel, fazer os trem tudo, e daí você decide se você joga ele para ouro ou se você joga ele para sonho. Porque ele não vai pagar despesa, porque a despesa já vem de outro lugar. Você está entendendo? A despesa já vai estar acontecendo de algum outro lugar. Mais alguma dúvida, gente? Então é o seguinte, mas não instiga a gente a gastar, a aumentar o padrão de vida? Instiga. E isso aqui é o que a gente está estimulando. A gente quer que instiga, a gente quer que melhore o padrão, porque você lembra que eu falei mais cedo? Se a gente dá uma recompensinha para a gente agora, a gente corre mais atrás. Então, quando você faz isso e você aumenta o padrão, você agora mora numa casa melhor, você mora num bairro melhor, você tem um negócio melhor, você passa a trabalhar mais diligentemente para ter mais daquilo. Então, atrai mais ainda. Lá atrás você falou que você pegou um valor de 3 milhões e você disse que o investimento mais modesto, no fundo mais conservador que você fizesse, renderia 30 mil por mês e seria muito mais negócio você manter isso. Aí eu fiquei pensando, a minha pergunta é a seguinte, se uma pessoa tem 300 mil para comprar uma casa, esse investimento conservador ele seria proporcional a um rendimento, por exemplo, de 3 mil? Porque aí a pergunta seria, se eu tenho 300 mil, mais objetivamente, compensa eu investir esses 300 mil nesse fundo, pegar o rendimento de 3 mil mensal e alugar uma casa? Exatamente. Essa conta que eu fiz aqui, eu fiz a conta da minha vida, né? Então, se a gente faz essa conta de 300 mil, o resultado é o mesmo, entendeu? E o mais engraçado é o seguinte, e tem um ponto muito importante, gente, aqui. Uma casa de 300 mil tem um aluguel, em média, de 1.000, tá? E se você aplica 300 mil, você tem um rendimento, em média, de 3 mil. E aí vou dar um exemplo para você, assim, já que todo mundo gosta de imóvel é bacana, para quem gosta de imóvel, eu recomendo fundo imobiliário e não imóvel. Porque qual a diferença do imóvel para o fundo imobiliário? Vamos fazer um outro exercício. Vamos fazer aqui
eu comprei 500 mil reais em um imóvel, né? Depois de um ano, esse imóvel vai estar valendo mais, né? A gente já entendeu, não vou entrar nesse detalhe. Aqui eu investi 500 mil num fundo imobiliário. Você vai entender agora claramente por que esse versículo bíblico é tão verdadeiro. Aquele que tem, mais ele vai ser acrescentado, aquele que não tem, até o que ele tem vai ser tirado. Olha para você ver. Aqui eu comprei uma casa, então meu dinheiro é zero. Não tem nada de dinheiro, só tem uma casa. E eu aluguei essa casa aqui de 500 mil por um aluguel, vou simplificar o cálculo, vou colocar que é 1.000, mas seria mais. Um aluguel de R$1.000. Tá? Nesse caso aqui, você tem que pagar 27,5% de imposto. Então, você tem que pagar R$270 de imposto. Tá bom? Então, te sobrou aí, vou colocar 300 para simplificar, sobrou 700. Então, aquele investimento de 500 mil que você comprou uma casa, se você pagou essa casa em 500 mil, e você alugou essa casa por 1.000, você tem que lidar com o inquilino, cobrar aluguel, consertar o cano que ele mesmo estourou, fazer um monte de coisa lá. Você tem isso aqui, e você tem esse rendimento aqui, R$700 por mês, tá? Só que os seus 500 estão valorizando, ele está crescendo, e realmente ele está crescendo, né? O dinheiro está perdendo valor, então vai se corrigir. Se a gente faz esse mesmo movimento num fundo imobiliário, olha que interessante isso daqui. A gente faz o mesmo movimento no fundo imobiliário. Se a gente coloca os 500 mil no fundo imobiliário, a gente vai ter um rendimento bem parecido com o do aluguel. Vamos dizer que seja os mesmos R$1.000 ali. Na verdade, dá mais, tá, gente? Mas só para... A gente tem R$1.000. Olha que interessante. É isento de imposto. Não paga imposto. Não tem nem um centavo de imposto. É a mesma transação, só que essa aqui é feita por 99% da população. Essa aqui é feita por 1%. Porque essa aqui é feita por 1%, não se cobra imposto dela. Entendeu a lógica? Então, você já estaria ganhando R$300 a mais do que aqui. E tem mais um ponto interessante. Você tem uma casa de R$500 mil. Se você quiser transformar isso em R$500 mil em dinheiro agora, você consegue? Não, você não consegue. E ela valorizou para 530 depois de um ano. 530. Passou um ano, você tem 530 aqui. Passou um ano no fundo imobiliário, tem 530 também. Só que tem uma grande diferença entre o fundo imobiliário e o imóvel. No fundo imobiliário, por exemplo, eu tenho lá, digamos que eu tenho lá 530 mil no fundo imobiliário. Se eu quiser, tenho 530 mil no fundo imobiliário, apareceu uma oportunidade boa para mim, saquei. Cai na conta, em 2 dias. Você entendeu a diferença de um para outro? Todos os dois é imóvel. Todos os dois rendem a mesma coisa, né? Bem parecido o rendimento, bem parecido mesmo. Às vezes aqui acaba sendo até mais. Só que aqui, ao invés de você ser dono de uma casa na rua tal, número tal, você é dono de uma fração de 0,0001% de um shopping de São Paulo. Do Iguatemi de São Paulo, entendeu? Aí tem um monte de gente especialista em fazer dinheiro, administrando, tocando, cuja função dela é só fazer aquilo, administrando aquilo ali. Dentro desses dois cenários, o que é melhor? Ter o imóvel ou investir o valor do imóvel no fundo imobiliário, já que a gente gosta de imóvel, a gente tem a segurança do imóvel. E os dois estão sujeitos à mesma bolha, tá? A mesma bolha, que é o quê? Se desvalorizar os imóveis, desvaloriza lá também. Porque ele é movido a imóvel. Ele é o quê? O que é um fundo imobiliário? Ele é como se fosse uma pessoa que comprou um monte de imóvel com dinheiro de outras pessoas e ele administra tudo, ganha um pouco, cobra uma taxa para administrar tudo e dá o lucro para aquelas pessoas que ajudou ele a comprar. Ele é como se fosse um cotista daquele imóvel ali. Entendeu a lógica do fundo imobiliário? Só que o que mais me surpreende nesses negócios é o quê? Que toda vez que você vai analisar, você enxerga isso aqui, que esse não tem que pagar imposto e esse tem que pagar 27,5% de imposto. O que mais me surpreende é isso. Alguma pergunta sobre isso aqui? É dentro desse conceito que o imóvel ainda não vale a pena comprar, né? Mas vamos supor que a renda da pessoa que sobra, ela não tem esse valor do imóvel para comprar. O imóvel, vamos supor, 200 mil. A pessoa não tem esses 200 mil, que é uma realidade da maioria, assim, né? Que a gente não tem esse dinheiro. Ainda assim, é preferível eu pagar o aluguel do que adquirir uma casa no financiamento próprio?
Vai vir financiamento na casa própria? Você quer saber o seguinte, eu não tenho dinheiro para poder aplicar e esse dinheiro pagar o meu aluguel, ele neutralizar o gasto do meu aluguel. Eu quero, é melhor para mim pagar uma parcela de um financiamento ou pagar aluguel, tá bom? Tem duas opções. Nesse caso específico, eu acho que vale a pena pagar a parcela de um imóvel. Nesse único caso específico, eu acho que vale a pena pagar a parcela de imóvel. Só que eu prefiro encher as caixinhas do jeito que eu expliquei, ou seja, pegar o imóvel e colocar o imóvel dentro do sonho, dentro da caixinha do sonho, e encher a caixinha do sonho e deixar com a despesa lá. Porque a diferença é muito grande mesmo. O imóvel de 150 vai te custar 400. Entendeu? Então, tipo assim, mas o dinheiro que eu estou pagando de aluguel, ele é um dinheiro que eu perco. Sim, ele é um dinheiro que você perde, só que ele é um dinheiro que te permite viver num padrão bem diferente do que os que você conseguiria viver com o seu próprio imóvel. Então, tipo, se você está alugando um imóvel, você aluga um imóvel de R$500 mil por R$1.000, mas você não consegue uma parcela de R$1.000 num financiamento de 500 mil. Você entendeu a lógica? Então, você vive melhor. Um apartamento de uma parcela de R$400, você vai viver mal, concorda? Você vai viver mal com uma dívida gigantesca que tipo assim, vai te atrapalhar até acumular riqueza. Por que vai te atrapalhar acumular riqueza? Porque o imóvel, gente, a gente planta um umbigo. Então, tipo assim, ele atrapalha a gente a acumular riqueza, porque, bom, beleza, eu comprei um apartamento, a prestação é R$400 por mês, é baixinho e tal, mas beleza. As oportunidades, eu postei recentemente uma foto minha com vários aprendizados lá no Instagram. E as oportunidades, uma das coisas que eu aprendi é que as oportunidades são geográficas, que elas não são fixas em um único lugar. A oportunidade está aqui, daqui a pouco ela mudou para ali, daqui a pouco ela mudou para ali, daqui a pouco ela mudou para ali. E se você se amarra de uma maneira da qual você não consegue ter flexibilidade, você acaba perdendo a oportunidade. Entendeu? Então, só um critério. Eu não sou contra, tá, a comprar imóvel, como eu disse, mas eu acho que a maneira mais inteligente de se comprar um imóvel é seguindo essas estratégias aqui e não ter apego a ele. Você comprar ele sempre pensando em como que você pode ganhar dinheiro com ele, não só comprar. Provavelmente o preço do aluguel é o preço da parcela. De acordo. O que você falou é maravilhoso. Show. Provavelmente o preço do aluguel é o preço da parcela. Show de bola. Mas aí, beleza. Aí apareceu uma oportunidade lá em São Paulo para você, de você ganhar 10 vezes o que você ganha, e daí? Aí você tem agora que alugar ou comprar um imóvel lá e você tem um umbigo plantado aqui. É isso que eu estou falando. Entendeu? Com a questão do financiamento. Se a gente comprar imóvel não é ruim, gente. Eu tenho vários imóveis. Só que é não ter apego a nenhum deles. Não ter apego a nenhum deles, nem o meu que eu moro. Está tudo à venda. E o meu sonho, antes de eu entender, só para vocês entenderem, antes de eu entender tudo, o meu sonho, a minha meta de vida, vocês podem perguntar a Raikleine, minha meta de vida era ter 50 imóveis de aluguel. Era comprar 50 imóveis. Não é mais. Eu estou desfazendo de todos os meus imóveis e transformando o meu dinheiro que eu deixo para ser investido em imóvel em fundo imobiliário. Esses dois exemplos que você deu de 500 mil, um do imóvel e outro do fundo, eles possuem o mesmo risco? Na verdade, para mim, o fundo imobiliário tem um risco menor. Por quê? Porque ele está diversificado. Então, por exemplo, eu tenho um imóvel de 500 mil. Caiu uma aeronave em cima dele. Entendeu? Agora, num fundo imobiliário, eu tenho 500 mil investido, eu tenho 5 mil imóveis que tem um pedacinho de cada um deles. Caiu uma aeronave naquele imóvel lá. Tem outros 4.999 imóveis que compõem ali. Então, o risco acaba sendo diluído. Mas o risco é o mesmo no quesito de bolha. De tipo assim, estourou uma bolha imobiliária, igual aconteceu nos Estados Unidos. Os 500 mil lá, vira 250. Os 500 mil aqui, vira 250.